Amém, irmãos? Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Logo, logo nós vamos anunciar a vocês a próxima campanha. Hoje nós vamos falar sobre fé. E para que nós falemos sobre fé, em primeiro lugar, nós precisamos saber a importância da fé e como a fé é importante. A palavra do Senhor diz que a fé é a vitória que vence o mundo. O escritor aos Hebreus diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1 e o versículo 6. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Versículo de número 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 7, versículo de número 1. Muito se fala sobre a fé. E existe até algumas conotações místicas sobre a fé. Existem questões e questões que falam sobre fé. A fé se tornou alvo de pessoas impróprias para ela. Você leu em Hebreus e a palavra do Senhor disse que a fé são certezas e esperança. E aquele que não tem fé se torna impossibilitado de agradar a Deus. Então, para que eu agrade a Deus, eu preciso ter fé. Eu quero fazer com você, nesta noite, um estudo sobre a vida e o coração de uma pessoa. Quero que você abra comigo a sua Bíblia em Lucas capítulo 7. Um homem, um centurião romano, tomava conta, centurião de 100 homens, acho que não necessariamente 100, né? Mas a média era 100 homens. Lucas capítulo 7. Esse homem, ele é indicado, no versículo 9, vamos começar do fim, a um homem que alcançou uma fé abundante. O tema da mensagem de hoje é assim, a formação de uma abundante fé. A Bíblia diz em Lucas capítulo 7, versículo 9, e ouvindo isto Jesus, o que será que Jesus ouviu que o fez fazer esse comentário? Maravilhou-se dele, Jesus ficou maravilhado daquele homem, e voltando-se disse à multidão que o seguia. Jesus fica maravilhado com a vida daquele homem, com aquilo que ele ficou sabendo daquele homem. Nós vamos ficar agora sabendo o que é que Jesus viu, que maravilhou o Senhor. E ele volta para a multidão e ele diz algo assim: nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Agora volta comigo no versículo 1. Vamos analisar como é que este moço, este homem, esse centurião, conseguiu uma palavra de aprovação, não só de aprovação do Senhor Jesus, mas de constatação de ter conseguido uma fé abundante. Primeira coisa que nós observamos neste homem, primeira característica dele, está no versículo 1 e no versículo 2. Vamos lá. Depois de concluir todos esses discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. Mateus fala que ele estava perturbado. Bom, a questão aqui hoje não é o moribundo, nem o perturbado, nem o servo. A questão é o centurião. Eu não sei se você observou uma pequena palavra. Esse homem, ele tinha muitos servos, muitos. E ele estava se importando com um dos seus servos. A palavra do Senhor diz assim, que ele muito estimava, ele amava esse servo. Eu quero falar sobre a fé abundante na vida de um coração que nutre bons sentimentos. Às vezes as pessoas, elas querem encontrar vários caminhos que as levam a uma fé abundante, vários caminhos que as levam a uma fé forte, a uma fé fortalecida e saudável, só que elas vão pulando etapas. E para que nós tenhamos uma fé
que consiga alcançar os objetivos, consiga nos resgatar de situações adversas, porque a fé é aquela que te resgata de situações adversas. A fé fala mais que amigos. A fé faz mais que o dinheiro. A fé faz mais que qualquer recurso, seja ele humano ou emocional. A fé não é emoção. Existem pessoas que ficam acometidas por emoções entusiastas, e acham que a fé é emoção. A fé tanto que não é emoção, que quando as boas emoções vão embora nas tempestades da vida, quem fica é a fé, sozinha ali, aguentando firme a situação caótica e vazia de qualquer recurso. A fé permanece. A fé é a vitória que faz você, que faz a mim vencer as dificuldades e as circunstâncias adversas. A fé nos faz entender que nós somos mais que circunstâncias e que nós não podemos nos envolver com as circunstâncias, porque então nos tornaremos circunstanciais. Hoje estamos de um jeito e amanhã de outro. A fé nos salva de situações como essa. Por isso que a fé não pode ser confundida com emoções. Existem muitas emoções que se parecem com a fé. Otimismo, positivismo, o que mais de ismo que se parece com a fé, mas não é fé, porque quando realmente a tragédia vem, todos esses sentimentos vão embora. A fé permanece, a fé não a abandona, não, porque a fé é dom de Deus. A fé é dom de Deus, e essa fé verdadeira não habita no coração de todas as pessoas. O próprio apóstolo Paulo diz: a fé não é de todos. Não são todas as pessoas que mantêm uma fé em circunstâncias adversas. Não são todas as pessoas que conseguem crer contra a esperança. Não são todas as pessoas que conseguem manter o mesmo posicionamento, independente da circunstância. Apenas aqueles que nutrem e alimentam uma fé. E a primeira característica para que você tenha uma fé verdadeira, que não te abandona, que não te frustra, que não te decepciona, é: você tem que mantê-la num coração limpo. É como esse jarro aqui, ó. Ele pode estar limpo e esterilizado. Limpo, tá. Ou então a água, vamos lá, água. Vamos fazer a comparação da água. Essa taça pode estar limpa e esterilizada. Ou não. Se eu colocar a água vai continuar limpa, porque a taça está limpa. Mas e se a água eu colocar uma água barrenta? Adianta a taça estar limpa? Um depende do outro. Eu quero te dizer uma coisa: adianta. Você ouve a palavra, você sabe o que é certo, você escuta falar sobre a casa, sobre a rocha, sobre aquele que deve se firmar, aquele que deve praticar a palavra, só que na hora da prática, a prática não existe. A fé é de Deus, e ela é dom de Deus, só que ela chega no seu coração, e o seu coração está triste, magoado, pecador, ressentido, maculado. E aí, como é que faz? Aí na hora da ação, você ou eu, nós queremos ter uma fé ativa, uma fé poderosa, uma fé que não nos deixa, uma fé que não nos abandona. Para que eu tenha uma fé vigorosa, que seja participante das minhas questões e me salve em situações adversas, essa fé precisa habitar num coração adequado. O meu coração, que recebe a boa semente, a semente incorruptível, a palavra de Deus, também deve ter a característica da incorruptibilidade. O meu coração também deve estar na altura daquilo que eu recebo de Deus. Por isso que o Espírito Santo, por meio da palavra, veio limpar os nossos corações daquilo que denigre, daquilo que nos faz regredir, daquilo que macula, aquilo que nós almejamos, que é tudo de bom para nós. A Bíblia diz que ele amava esse servo. E não adianta você querer ter fé se o seu coração não contribui com você. Aí você diz assim: mas o que eu posso fazer? Eu sou assim? Aí Deus um dia olhou alguém dizendo isso
O que eu posso fazer? Eu sou assim. Deus falou, peraí que eu vou dar um jeito. Aí ele enviou Jesus, para que ninguém mais necessitasse de dizer isso. Jesus é a solução para aquele que diz, fazer o quê? Eu sou assim. Fazer o quê? É mais forte que eu. Deus ouviu um dia alguém dizendo que os males da alma eram mais fortes do que ele. E Deus enviou Jesus para que hoje gerasse uma nação, um povo adquirido, um povo salvo, chamado igreja, que diz, Jesus é mais do que aquilo que eu sinto, é mais do que aquilo que eu penso, é mais do que aquilo que me envolve. Jesus é mais. Eu era assim, agora eu posso ser transformado segundo o poder da palavra de Deus. Diga amém. Jesus veio. Jesus nasceu, morreu, ressuscitou, está sentado à direita de Deus, e hoje nós somos livres e não precisamos mais ser detidos pelas nossas impossibilidades, pelos nossos males, pelas nossas mazelas. Hoje, quando você ouve alguém dizer, mas fazer o que? Eu sou assim. Aí você diz, eu vou te apresentar alguém que pode mudar você, alguém que pode transformar sua vida, e esse alguém se chama Jesus. Jesus um dia mudou sua vida, está continuando a mudar ou parou a obra? Você gosta daquele versículo que aquele começou uma boa obra em mim há de terminar, né? Ele vai concluir. Jesus pega férias? O Espírito Santo tira férias? Não. E por que a obra parou? Por que seu coração tem que estar em mudanças? Para que a fé abunde, para que você tenha uma fé que não seja contaminada, uma fé que não seja mentirosa. Não adianta você ouvir a palavra de Deus e o Espírito Santo gera em você uma fé fundamentada, transparente, real, e aquele coração sujo, não é, meu irmão? A Bíblia diz em Hebreus, se quiser ir comigo, Hebreus 12, 15, vai lá. Fé e amargura não combinam. Amargura rodeia-se em rancor, em vingança, em traumas, em dores. Para que você tenha fé, você não pode ter um coração amargurado, porque a fé vem pela graça. Diga amém. A fé vem pela graça. A graça de Deus nos deu fé. A graça de Deus, chamado Jesus Cristo, nos proporcionou a condição de termos um poder habitante dentro de nós. E esse poder se chama fé. O poder que um ser humano tem de constituir sua vida baseado na fé e conseguir acreditar em Deus. Mas um coração amargurado não combina com a fé. A Bíblia diz em Hebreus 12, 15... tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amargura contamina. Amargura e fé não combina. Uma pessoa que fica amargurada, quando é que ela vai perceber que ela perdeu a fé? No momento em que ela está totalmente dominada pela amargura, ela não se dá conta que a fé está se esvaindo pelos vãos dos dedos. Mas quando ela passa por uma situação adversa, que ela vai rebuscar a fé, achando que ela vai encontrar um posicionamento firme, a palavra de Deus centralizada no trono da vida, arregimentado com o poder, ela se pega totalmente desprovida, totalmente desprevenida para a situação. Aí ela percebe que a amargura que ela nutriu, que ela deu espaço, fez com que ela perdesse o bem mais precioso de um cristão para a guerra, para a milícia, para que ele consiga viver neste mundo e não ser contaminado por ele, o bem chamado fé. Fé e coração amargurado não conseguem andar juntos. Existem pessoas que sofrem, fazem as suas orações no seu leito de sofrimento, no seu sepulcro de dores, e olham para o céu e diz: Deus, por que o Senhor não me ouve? E ele responde: por causa da amargura. Antes que nós possamos batalhar ou orar sobre alguma coisa, precisamos advertir-nos e olhar para dentro de nós e ver se realmente existe um coração limpo, para que essa fé possa ser uma fé que trabalhe em nosso favor. Existem pessoas que oram em sua amargura e ainda cobram de Deus porque nada acontece. Porque a oração que sai com amargura, ela volta para o leito, ela volta para o peito. Ela é só um desabafo mal feito. Você precisa de fé.
Eu preciso de fé. Mas uma fé não tem ação num coração que é contaminado. Eu quero que você vá comigo em Marcos capítulo 7. O Senhor Jesus fazendo uma explanação daquilo que há no coração dos cristãos. Ele diz assim em Marcos capítulo 7. Infelizmente existem ainda alguns cristãos, ou muitos, que ainda têm o seu coração contaminado e contaminam toda a sua vida. Marcos 7:20 dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro do homem. Mas não para por aí. O que está escrito no resto? E faz o quê? Contamina o seu interior, contamina a sua vida. Então, se do lado de fora você quer ter uma vida abençoada, você tem que ter um coração abençoado com a paz, abençoado com amor, abençoado com alegria, abençoado com bons sentimentos. Você cuida da sua casa. Se alguém chega de improviso, a hora que a pessoa está apertando o interfone ou a campainha lá no portão, se tem alguma coisa jogada, você joga debaixo do sofá, joga debaixo da cama, esconde debaixo de alguma coisa. Se as crianças deixaram alguma coisa bagunçada, porque você não quer que a pessoa tenha uma má impressão de você, nem da sua casa. Mas aí Jesus chega no seu coração e você não se incomoda. E você quer fazer Jesus e a fé habitar num coração cheio de mazela, cheio de amargura, cheio de avareza, de engano, de dissolução, de inveja, de blasfêmia, de loucura, de soberba. Como é isso possível? Como é isso possível? Nós queremos que duas coisas que são totalmente opostas convivam juntas. Como é possível? E os crentes nutrem sentimentos maus como se fosse algo tão natural, como se não fosse nocivo. Jesus disse: isso contamina o homem, contamina a sua vida. Deus quer fazer obras e grandes obras na sua vida, só que a contaminação não deixa. Aí você olha para Deus, você fala: e aí Deus, o Senhor não vai fazer nada? Deus já fez tudo, meu irmão. Deus já fez tudo, já deixou até o esquema. Já deixou até a maneira, o mapa de como você deve fazer para que as coisas aconteçam de maneira que você espera. Volte comigo em Lucas 7. Diga comigo: uma fé viva e eficaz tem que estar num coração puro. Então, muito cuidado quando você sente coisas ruins e você age como se não fosse nada. Saiba que isso que é ruim, seja lá o que for, vai contaminar o seu coração e vai desestruturar a sua fé. E no momento que você estiver precisando dela, porque a fé, infelizmente, muitas pessoas só vê que falta o açúcar quando vai procurar ele. Não é assim? Faltou o açúcar. Infelizmente, a fé, ela é identificada como frágil, fraca, doente, não se tem, ou quando você precisa dela. Infelizmente. Nós deveríamos examinarmos, nós deveríamos analisarmos como é que está a minha fé. Será que a minha fé está doente? Será que a minha fé está bem? Será que ela está forte? Será que ela está preparada para um dia mau, para uma situação má? Mas quando você precisa da sua fé, você percebe que você não tem. Segunda coisa que é necessário para que se tenha uma fé abundante. Lucas capítulo 7, versículo 3. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe concedas isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. Diga comigo: obras. Diga de novo: obras. Agora diga de novo, olhando para o seu irmão: obras. Existem pessoas que acham que obras é serviço de fim de semana, ou então de feriado, quando não tem nada para fazer, não é verdade?
Existem cristãos que são assim. Bom, faz tempo que eu não faço uma obra. Dia 2 tem evangelismo, eu vou fazer uma obra. Faz tempo que eu não faço uma obra. Convocaram para fazer um negócio na igreja, eu vou lá fazer uma obra. Viu, Deus? Conta aí um ponto positivo que eu estou fazendo a obra. A obra é a sua vida. Sua vida é uma obra diária. É uma obra de renúncia. É uma obra de amor. É uma obra de abnegação. É uma obra de carregar a cruz. É uma obra de virar a face. O que adianta? Você distribui 3.000, tá? Vou falar exagerado. 3.000 folhetos. Vai lá e distribui 500 cestas básicas. E chega em casa e não vira a face. E chega em uma situação e não anda uma milha. E chega em outra situação e não fecha a boca. Então é melhor você ser espírita. Pelo menos você vai ser enganado adequadamente. Não é verdade? Porque o espírita se engana assim. As obras que Deus quer que nós façamos são obras diárias. Obras que exalam de nós como um termo de frutificação. Eu quero que você vá comigo em Tiago. Vá lá em Tiago capítulo 2. Tiago 2,14. Fé sem obra é morta, meu irmão. Sua fé precisa de obras. E quando é que Deus quer ver obras em você? Quando Ele quer contar com a sua frutificação. E agora, filho, ame. E agora, filho, perdoe. E agora, filho, você está cansado? Levanta. E agora, filho, continua. E agora, filho, é essa hora que Deus espera obras de nós. Fazer obra que não te custa. Meu irmão. Pega então, aluga um helicóptero e põe 10.000 folhetos nele. Vai ficar muito mais fácil, muito mais barato para você. E joga na cidade inteira. Pronto, Senhor, já fiz minha obra. E aí? Quais são as obras que Deus espera de você? Um viver diário, uma vida diária, que testifique, testemunhe a vida de um cristão. Quem é que precisa da obra que Deus fez em você? Aquela pessoa que mora com você, que é intragável. Aquela pessoa que aquele dia você não está suportando, nem ouvir a voz dela. É nessa hora que o céu espera que você faça a obra de Deus. Viu, meu irmão? Deu para você entender que a obra é o seu viver diário. Obra não se faz quando você está bem, quando você não tem nada para fazer, não é um hobby. A obra que Deus espera de você é aquilo que te custa. A Bíblia diz assim em Tiago 2,14: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Eu tenho fé, mas cadê as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. 18, mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Quem tem fé tem obra. Diga amém. Quem tem fé tem obras. Como é que você enxerga o tamanho da fé de uma pessoa? Pelas obras que ela faz. Ela não mede sacrifício para ser cristão. Ela não mede sacrifícios para poder testemunhar. Ela vai fundo, meu irmão. Eu sou crente, o que é para fazer? Eu tenho que ter obra. É para pedir perdão, eu vou pedir perdão. É para virar face, eu vou virar face. Eu tenho obras. São essas as obras. Eu não sei quem é que enfiou na cabeça dos crentes que obra é distribuir folheto. Hein, meu irmão? O que é obra? É um viver diário, é aquilo que flui de dentro de você, por você ter aceitado Jesus Cristo, por você viver com Ele. Então você tem boas obras, você vai distribuir folhetos, você vai no asilo, você vai, mas essas coisas são secundárias. Porque antes de você fazer isso, aquilo, você já fez isso. Antes de você ir até a sua Judéia, a sua Samaria, você já fez também na sua Jerusalém. Dentro da sua casa, no seu convívio, no seu viver diário. E aí quando você vai distribuir folheto, ou em asilos, ou fazer a obra que você diz, você vai com alegria. Você não vai para Deus anotar na agenda dele não. Aí, fez uma obrinha aqui, ó.
Não, você faz com alegria, não pesa, não sua. Você não fica cansado, você faz com amor. Não fica aquela pressão na sua vida, porque não te custa. Porque não custa. E quando vocês receberem o Espírito Santo, Jesus disse, águas fluirão de dentro de vocês. Aí o Senhor diz assim, versículo 19, a palavra do Senhor diz assim: tu crês que é um só Deus, fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Tem gente que acha que pensa que fé é crer que Deus, que tem um só Deus. Aí Tiago diz, você está fazendo bem, é o certo. Porque até os demônios creem e tremem. Fé não é isso. Você tem que ter obra. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Versículo de número 26. De Tiago 2, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é. Os anciãos chegaram em Jesus dizendo, Senhor, esse homem é digno, esse homem é um homem de boas obras. Quem tem fé tem boas obras. Eu vou fazer boas obras, eu vou no Natal distribuir presente para as crianças vão ficar felizes da vida, vão gostar muito. E eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo e vou fazer aquilo outro. E as obras que Deus espera de você, que são diárias, cadê? Você está fazendo? Humildade, mansidão, temperança. Essa é a frutificação do Espírito Santo em você. Essas são as obras que Deus espera de você. Como se tem uma fé abundante, meu irmão? Primeiro, coração limpo. Segundo, comece a fazer alguma coisa. Terceiro, volta comigo em Lucas capítulo 7, versículo 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião os amigos, dizendo, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. E por isso nem ainda me julguei digno de ter contigo, Lucas capítulo 7, versículo 7. De ter contigo, dize porém uma palavra e meu criado sarará. Terceiro requisito para se ter uma fé abundante. Diga comigo, autoconhecimento. Ele diz assim, que ele não era digno de que Jesus entrasse na casa dele. Tem gente que acha assim, que ele vai conseguir ter uma grande fé sem um autoconhecimento. Pedro também se equivocou, né? Pedro disse assim, não, Senhor, mas eu vou contigo até a morte, se for preciso, eu nunca vou me escandalizar. Eu vou contigo até a morte. Eu tenho fé em ti. Não se conhecia. Não sei quem é. Não conheço. Não sou. Você nunca vai conseguir ter uma fé maior do que seu autoconhecimento. Você precisa se conhecer, se examinar. Porque se você não se conhece, você acha que tem uma fé grande, não é fé. É entusiasmo, é ânimo humano, é positivismo, qualquer trem, menos fé. A sua fé não excede ao seu autoconhecimento, porque primeiro você precisa conhecer-se, suas misérias, suas mazelas, as suas concupiscências, para que você possa ter uma fé mediante ao seu conhecimento. Conheça-te a ti mesmo e tenhas fé. Diga isso para o teu irmão. Por que Deus quer que você se conheça? Para que Ele te conheça? Não. Deus te conhece desde o ventre, sempre. Por que Deus quer que você se conheça? Para que você não se engane. Para que você não fique enganado. Porque o pior engano não é o engano que vem dos outros, mas é o auto-engano. É você achar que pode quando não pode. É você achar o que quer algo bom, e aquilo é a destruição da sua vida. A pior coisa que existe é você achar uma coisa e não ser aquilo e é outra. Esse é o pior engano. O pior engano não é o engano de Satanás, não, meu irmão.
O engano de Satanás, Satanás pode enganar uma pessoa, 10 anos, 15 anos, 20 anos, aquela pessoa ouviu a palavra de Deus, a verdade desce sobre ela, e o diabo é desmascarado. O pior engano não é o engano do diabo, o pior engano é o auto-engano. É quando o ser humano se engana. E como é que eu vou ter fé se eu não me conheço, se eu não tenho uma capacidade psíquica, emocional ou espiritual para reconhecer os meus erros, reconhecer as minhas falhas, reconhecer o que eu posso, o que eu não posso, reconhecer quem sou eu e quem não sou? Como é que eu vou conseguir uma fé, que é uma dádiva, que é um dom que Deus me deu, se eu nem mesmo consigo conhecer-me? Se você não tem fé para se conhecer, como é que você vai ter fé para conquistar? Por quê, pastor? Eu preciso ter fé para me conhecer? Para me conhecer, precisa. Você precisa ter coragem para olhar para dentro de você. Dizer, eu sou egoísta, eu sou invejoso, eu sou soberbo, eu sou mentiroso, eu me engano. Precisa ter fé para isso. Precisa ter fé para isso. Fé para você olhar para dentro de você, não com aquele olhar esporádico ou superficial, mas para que você se enxergue. Mas você diz assim, as pessoas que eu convivo, elas dizem que eu sou uma boa pessoa. Mas ela não te viu despido. Ela só te vê vestido. Vestido de mãe, vestido de pai, vestido de patrão, vestido de funcionário, vestido de crente. Quem te vê despido é Ele. E é Ele quem pode dizer quem é você. E é Ele quem te mostra quem é você. Uma fé verdadeira nasce de um exame feito pela palavra de Deus. A palavra de Deus é quem pode te dizer quem é você. Só a palavra de Deus, mais ninguém. As pessoas podem te achar simpático, gentil, amistoso, amigável, mas você não é o que os outros pensam que você é. Você é o que Deus diz que você é. Aquele homem, ele era centurião, ele era líder, ele tinha posição, mas ele sabia que ele não era digno. E existem muitas pessoas que querem a fé de Deus e chegam na igreja dizendo assim, eu sou o rico, hein? Senhor, o senhor tem que me tratar diferente dos outros. Você é pobre, eu sou rico. Senhor, o meu sobrenome é sobrenome fulano de tal. Ou outro chega, Senhor, eu sou presbítero, eu sou isso, será, não sei. Senhor, o senhor tem que me dar fé, eu tenho que ter fé, porque ele reconheceu quem ele era. Ele diz, eu não sou digno. Eu não sou digno. Ele enxergava a sua miséria. Ele enxergava quem ele era. A fé verdadeira abunda e repousa no coração daqueles que não se ensoberbecem, mas aqueles que são realistas quanto à sua natureza. Eles olham para dentro de si e eles não têm problema de enxergar quem são. Eu não preciso ter problema de enxergar quem eu sou, nem você, porque Deus já sabe. Essa é a fé verdadeira. Agora aquelas pessoas que camuflam quem são, vão camuflar a fé também. Você vai olhar para ele e você vai dizer, olha que fé, que fé, que fé. De repente você fala, cadê a fé? Aí caiu, mas cadê a fé? Pessoa que bem camufla quem é, esconde quem é, pode muito bem fingir que tem uma fé verdadeira e não tem, né? Ele disse assim, eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Interessante, né? Deus nos ama como nós somos. Deus nos aceita como estamos. Mas você sabe qual a dificuldade que nós temos de aceitar quem nós somos? Porque nós temos apego àquilo que somos e não temos 100% interesse de mudar. Mas Deus nos aceita como nós somos e tem projetos de transformação para nós. Mas a questão é que nós, às vezes, ficamos divididos entre os projetos de mudança de Deus e aquilo que somos. Somos apegados, somos inteirados com aquilo, já estamos acostumados com aquilo. A fé abunda no coração limpo. A fé abunda naquele que se esforça para ter obras. A fé abunda no coração de quem se conhece, de quem não tem problema em dizer e não vive uma vida
debaixo de uma mentira. Porque quando a tribulação vem, ela não só mostra o tamanho da sua fé, mas ela mostra quem você é. Quem somos nós? Não é no monte, nem na bonança. Somos no vale, somos no deserto, somos na tempestade, somos na tribulação. Quando a tribulação vem, ela não só revela o tamanho e a quantidade da sua fé, mas ela mostra quem é você. Por isso que Deus quer que você se conheça, porque se conhecendo, você será levado a um constrangimento, a uma mudança, a confissão de suas misérias, e por meio da confissão, a ação imediata e tremenda do Espírito Santo, transformando sua vida naquilo que Deus sonhou para você. Amém? Quarta e última coisa, para que você tenha uma fé abundante. Versículo de número 8. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre o meu poder. E digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. E ao meu servo faz isso, e ele o faz. O quarto quesito para aqueles que querem ter uma fé abundante é reconhecimento. A questão não é só conhecer, é reconhecer. Você pode conhecer sobre salvação, você pode conhecer sobre tudo, mas você tem que reconhecer que só Jesus dá salvação. Você pode conhecer sobre a volta, sobre o Apocalipse, sobre as coisas que vão acontecer e tudo. Só que você tem que reconhecer que é Jesus o dono da eternidade, e é reconhecimento. Você tem que reconhecer que não é o seu dom, que não é o que você possui, que não é o seu tempo de igreja, que nada disso é que vai te dar uma fé viva. A única pessoa que pode te dar uma fé viva, que tem autoridade para isso, se chama Jesus Cristo. Ele disse assim, ó, eu sei do que eu estou falando. Eu sou um homem que tem autoridade sobre homens. E eu sei que o Senhor tem autoridade sobre aquilo que é espiritual. E uma palavra que o Senhor der, vai acontecer. Nem precisa se deslocar para vir aqui. Aquele homem não sabia nada de Jesus. Nem um terço, nem um décimo, nem uma unha do que você sabe. Só que ele sabia o necessário, que Jesus tinha autoridade. O quarto quesito para você fé, você tem que confiar na autoridade de Jesus. Aí você quebra uma unha, ai meu Jesus, cai um negocinho, ai meu Jesus, quebra a ponta de uma caneta, ai meu Jesus, está atrasado, ai meu Jesus. Aí aquele negócio de pôr o nome de Deus em vão, isso aí meu irmão, você já ferra há muito tempo. Ai tem misericórdia, ai tem misericórdia. Quando você vai pedir misericórdia, Deus fala, você está... isso aí é um dialeto na sua boca, é um chavão, ou você está pedindo misericórdia mesmo? Não entendi que hora que é para te fazer misericórdia. É chavão? Ai, misericórdia, misericórdia, Senhor, misericórdia. Aí o nome de Jesus é chavão, misericórdia é chavão, tudo é chavão, vira chavão. Ah, mas eu preciso expressar. Nós somos assim, né? Nós precisamos expressar tudo. Somos muito expressivos. Jesus tem autoridade. Ah, mas eu não estou recebendo essa autoridade. É porque você não tem conhecimento da autoridade dele. O quarto quesito para a fé é: você tem que conhecer a autoridade de Jesus. E aí você tem que reconhecer Ele como Senhor e autoridade sobre a sua vida. Que jeito que eu faço? Qual é a maneira de eu enxergar e reconhecer a autoridade de Jesus? Eu não sei. Eu não sei. Você vai perguntar isso para mim? Como é que você vai reconhecer a autoridade de Jesus? Eu não sei. É a primeira coisa, a primeira vez na vida que eu falo, eu não sei. Mas eu sei. Sabe quando é que você adquire o conhecimento da autoridade de Jesus? Quando você vai pecar. Sabe quando você vai pecar e ninguém está vendo? Aí você fala, deixa eu ver se alguém está vendo. Ninguém está vendo, né?
Ninguém está vendo, o pai não está aqui, a mãe não está aqui, o marido não está, a esposa não está, ninguém está vendo. Então agora eu vou fazer. Aí você chega para a situação, aí você fala assim para a situação, o negócio é o seguinte, hein, Jesus tem autoridade, hein? A situação, ou o diabo, ou o capeta, sei lá o que for. Aí vai olhar assim para você, engraçado, né? É lei para mim, não é lei para você, né? Quer dizer que Jesus é autoridade para mim, não é autoridade para você. Não vem com esse negócio aqui não. Aqui não tem autoridade nenhuma não. Você entendeu? Quando é que Jesus, que você reconhece e que Ele é a autoridade na sua vida e você pode contar com a autoridade dEle? Quando é? Mas por quê? Qual é a vantagem de eu confiar na autoridade de Jesus? A vantagem é você não suar tanto para conseguir uma coisa. Você ora um ano para conseguir uma coisa. Se você reconhecesse a autoridade de Jesus, você falava assim, a coisa já estava acontecendo. Por quê? Porque onde abunda o conhecimento da autoridade, abunda a fé. As pessoas não conseguem, os cristãos não conseguem olhar para Jesus e enxergar a autoridade dele. Aí fica orando, pedindo. Não, eu tenho que ir lá, aí eu tenho que fazer assim, depois eu tenho que fazer assim, aí depois eu ajoelho, aí depois eu rolo, aí depois eu jejuo 40 dias, aí depois eu faço isso, aí depois eu tem que fazer mesmo, vai suar, e depois no fim não vai conseguir nada ainda. Mas eu fiz isso, fiz aquilo outro. Mas você não consegue, você não entende que você precisa reconhecer que Ele tem autoridade. Jesus, o Senhor tem autoridade contra esse demônio, contra esse espírito maligno, contra essa situação. Dá uma ordem aqui. Só uma palavrinha só. Sai, pronto, acabou. Só isso, Jesus. Para que você confie, acredite, reconheça e seja abençoado com a autoridade de Jesus, Ele tem que ter autoridade aqui na sua mente. Está pensando uma coisa errada? Meu Deus, eu não posso pensar isso, porque a minha mente tem que ser cativa a Cristo. Eu não posso fazer minha mente em tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que tem louvor. Eu tenho que pensar nisso. Estou sentindo isso. Jesus, eu não posso sentir isso. Senhor, eu não posso sentir porque eu tenho temor. O Senhor está aqui presente comigo. O Senhor é autoridade na minha vida. Aí quando você chega numa situação adversa, você é o alvo da autoridade dele. Acabou. Você fala, Senhor, uma palavra. Acabou. Porque você está debaixo de autoridade e todas as outras coisas também estão. Agora, se você não estiver debaixo da autoridade dele, você pode querer pôr o mundo debaixo da autoridade dele, que não vai virar. Deu para você entender? Ele olhou e disse assim, eu sou um homem que tem autoridade. Então eu entendo a tua autoridade. Você entende a autoridade de Jesus? Ele tem autoridade sobre você? Se você é alvo e recebe a autoridade de Jesus, fica tranquilo. Ele tem autoridade sobre os demônios. Ele tem autoridade sobre os espíritos que estão te rodeando. Ele tem autoridade sobre a circunstância. Mas e se eu não reconheço a autoridade dele? Ele continua tendo autoridade sobre os demônios. Ele continua tendo autoridade sobre a circunstância. Mas e daí? Quem é que os demônios estão atacando? Quem é que a circunstância está atacando? Você. Mas ele não tem autoridade sobre você. Você não reconhece a autoridade dele. E aí, como é que faz? Se você reconhece a autoridade dele, todo mundo murcha, perde você. Fala, olha lá, quem é meu senhor, você está vendo? Daqui a pouco fica, ele aquele lá. E é mesmo, é o Senhor. E ele chega e a coisa abala. E ele chega e as águas se aquietam. E ele chega e a coisa acontece. Por quê? Porque Ele é Senhor da sua vida. Ele é Senhor do teu tempo. Ele é Senhor das suas aflições. Ele é Senhor nas suas situações. E Ele manda e a coisa acontece. Então, para que você tenha uma fé abundante. Pastora, mas é tão difícil ter uma fé abundante. Fácil é não ter fé. Não ter fé, você pode ter o coração sujo do jeito que for, você não precisa fazer boa obra, você não precisa se conhecer, você não precisa confiar na autoridade de Jesus. É fácil. Não ter fé é facinho. Facinho. Só que aí você chora, você reclama, você murmura, sua vida fica difícil, o diabo deita, rola e acontece. Então você escolhe. Ou você busca uma vida de edificação para que você tenha uma fé que vença o mundo, ou você deixa a água rolar debaixo da ponte. Mas também não reclama. Porque hoje você está aprendendo a ter uma vida de fé abundante. Coração limpo, fazer boas obras, autoconhecimento
e ter a autoridade de Jesus sobre a sua vida. Jesus é autoridade sobre a minha vida. Eu não vou fazer isso por quê? Porque Ele não gosta. Eu não vou fazer aquilo por quê? Porque Ele não quer. Ele é autoridade. Aí você chega para o problema, você fala, é verdade, o problema sai de fininho. Porque Ele é autoridade sobre a sua vida. Ele é autoridade sobre a sua vida. Diga amém. Diga para o seu irmão os 4 quesitos para se ter uma fé abundante. Se você falar, eu já esqueci, você tem que tomar algum remédio para a sua memória. Quem está acordando agora está falando, pastor, está falando de remédio, farmácia, o que é que está acontecendo? Você tem que ter um coração limpo. Você tem que ter boas obras. Você tem que se conhecer. Você tem que ter a autoridade de Jesus sobre a sua vida.